A graça de Jesus e o amor de Maria seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Para dar início ao nosso vídeo de hoje, vamos dar uma olhada e uma espiada de como anda o mundo protestante. Meus irmãos, eu percebi em um dos meus últimos vídeos, onde eu falo sobre o batismo de crianças, nos comentários dos protestantes, que eles não compreenderam nada do assunto, como já era de se esperar. Eles usam o argumento de que Jesus não foi batizado quando criança, mas quando adulto. No entanto, São José e Maria Imaculada levaram Jesus até o Templo de Jerusalém, para que ele fosse apresentado a Deus como era costume entre os judeus. Nós podemos ver isso no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 até o 40. Esse era o momento em que os meninos eram circuncidados e os pais ofereciam um sacrifício a Deus. Então, no sentido de instruir os irmãos, é necessário entender que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento e conversão, que visava preparar o povo para a vinda do Messias. João Batista usava roupas de pelo de camelo e ensinava as pessoas que elas deveriam se arrepender dos seus pecados, cuidar dos pobres, ser justas e dizer sempre a verdade. Ele profetizava que Jesus Cristo viria e quando ele viesse daria o dom do Espírito Santo. João Batista, ele batizava as pessoas então no Rio Jordão. Não obstante, o batismo de João Batista era diferente do batismo sacramental cristão, que está relacionado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. O batismo de João não conferia a graça e a verdade trazida por Jesus, pois Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. Portanto, o batismo de João Batista é da água para a purificação, e era diferente do batismo realizado pela Santa Igreja. João Batista batizava as pessoas como sinal de arrependimento e preparação para a chegada definitiva do Messias. Isso fica mais claro quando encontramos São Paulo apóstolo, que encontrou um grupo de cristãos e lhes perguntou, conforme vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2 até o 6. Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles, não, nem sequer ouvimos falar que o Espírito Santo é dado. Que batismo, pois, recebestes? Perguntou ele. Responderam-lhe eles, o batismo de João. Paulo, porém, disse, João batizou com a água do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Observe que o texto bíblico diz que esse grupo de cristãos já haviam sido batizados, mas no batismo de João Batista. Mas esse batismo era considerado inválido para os cristãos. Então São Paulo lhes batiza novamente. Portanto, o fato de Jesus ter sido batizado adulto por João Batista não significa que todas as pessoas precisam ser batizadas adultas. Independentemente da idade, meus irmãos, a Santa Igreja, os pais e a comunidade cristã, eles querem que seus filhos sejam inseridos o mais breve possível no corpo místico de Cristo, que é a Igreja.
Outros são os que dizem que o batismo das crianças é inválido porque elas não têm condições intelectuais de entender o que está acontecendo. Meus irmãos, esse argumento chega a ser ridículo. Um monte de coisas são feitas pelos pais antes que a criança possa crescer e decidir por si mesma. Por exemplo, uma criança não escolhe o seu próprio nome. Uma criança não escolhe se quer receber as vacinas ou não. Portanto, os pais levam essa criança para o batismo, juntamente com seus padrinhos, que irão assumir diante de Deus a responsabilidade de instruir essa criança nos caminhos de Deus. E mais tarde, quando ela tiver faculdades mentais suficientes, ela mesma assumirá por si mesma esse compromisso. Se o batismo fosse válido apenas para pessoas mentalmente capazes, poderíamos dizer que uma pessoa mentalmente incapaz receberia o batismo de forma inválida? Isso seria um insulto contra a graça de Deus oferecida por Cristo. Como observamos, os protestantes são avessos a tudo que diz respeito à lógica e ao ensinamento verdadeiramente cristãos. E não poderíamos esperar deles outra coisa. Quando uma pessoa se afasta da igreja fundada por Jesus e cria uma igreja dentro do seu próprio desejo e ainda por cima se arvora na autoridade de interpretar a Bíblia, o resultado só poderia ser esse. Que com essa reflexão você tenha um dia abençoado, debaixo da proteção da Imaculada Mãe de Deus e da graça de Jesus Cristo, o nosso Senhor.